Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Glória a Deus, louvado seja o santo, poderoso e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Queremos convidar os irmãos a abrir a Bíblia em 1 Reis, ou melhor, 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Vamos meditar um pouco na palavra. Em seguida voltaremos a louvar e clamar ao nosso Deus. 2 Reis, capítulo 4, aquele que encontrou essa narrativa bíblica, por gentileza, permaneça com as escrituras abertas. Antes eu gostaria de mencionar o fato de que nosso Deus tem muitos nomes que ao longo da história foram lhe atribuídos. E um desses nomes, entre tantos nomes, é o chamado Jeová Jireh. Jeová Jireh significa o Senhor proverá, Deus de toda providência. Ao analisarmos as Escrituras com um pouco de atenção, percebemos o quanto o nosso Deus é um Deus de provisão. E de repente alguém está precisando de uma provisão aqui. Não sei em qual área, emocional, sentimental, financeira, familiar, conjugal, ministerial, espiritual, não importa. Encontramos a Bíblia repleta de histórias de Deus fazendo provisões de formas inusitadas, incríveis, dos lugares mais improváveis que possamos imaginar. É o Deus que faz fluir água da rocha. É o Deus que transforma águas amargas em água doce. É o Deus que faz com que codornizes caiam no prato do povo que estava padecendo fome. É o Deus que alimenta e sustenta o seu povo com o maná, que a Bíblia diz que é o alimento dos anjos. É o Deus que encontra provisão no fundo do mar através de um peixe que carregava no seu ventre apenas uma moeda. É o Deus de provisões que abre caminho no meio do mar para que o seu povo possa passar, que sustenta os seus servos com alimento trazido de corvos, e corvos é um animal imundo, mas Deus ordenou aos corvos para que alimentasse Elias, e Deus realmente provê da forma que menos esperamos, por onde menos imaginamos. E aqui em 2 Reis capítulo 4, existe mais uma história de provisão, e o tema dessa nossa reflexão é justamente o milagre da provisão. Veja comigo o versículo 1 em diante. Diz o seguinte: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tu tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Eles lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Eis um milagre, mais um entre tantos milagres. Esse é o milagre da provisão. Percebemos que essa mulher está numa crise instaurada em sua vida. E que crise?
É uma crise familiar, é uma crise financeira. Ela perdeu o seu motivo, onde a Bíblia não perdeu o seu marido, onde a Bíblia não apresenta exatamente o motivo, mas mostra que ela está em completo desespero. Ela se tornou viúva e os seus filhos se tornaram órfãos de um homem temente, era discípulo do profeta, um homem temente. Mas mesmo sendo temente, um homem de Deus, não o isentou de passar por dificuldades. Às vezes nós passamos por dificuldades. E às vezes essa dificuldade se estende aos nossos familiares. E como dói o nosso coração quando isso acontece. São coisas da vida. São coisas que nós não estamos isento nem imune. Então o homem era homem de Deus, o homem era temente, era tão temente que ela disse: você sabe que meu marido, seu discípulo, era um homem temente. Mas mesmo assim, partiu para a eternidade, deixando dívidas e deixando problemas para os seus familiares. E agora compete a essa grande guerreira resolver essa situação. Mas como? Se a crise é familiar e é financeira, ao ponto de que ela não tem nada, e agora os credores dia e noite e dia, ameaçando, inclusive, pegar os seus 2 filhos e venderem como escravo. Que situação delicada. Uma das melhores maneiras de entendermos o texto sagrado é nos colocando no lugar. Se coloque no lugar dessa mulher. O que fazer? Como agir ou reagir diante dessa crise familiar, dessa crise financeira, onde você já perdeu tudo que possuía e agora você vai perder tudo que tem? Me refiro não simplesmente aos bens materiais, mas agora aos próprios familiares. Perdeu o marido e agora vai perder os filhos. O que fazer diante dessa situação? Ela foi sábia o suficiente para procurar instrução e direção em um homem de Deus. A Bíblia diz que na multidão do conselho existe sabedoria. Você está em dúvida, você está hesitando em determinadas áreas da sua vida, você está sem um norte, você está sem rumos definidos, procure pessoas de Deus. Ela não foi desabafar perante pessoas que não tivessem um conselho de sabedoria. Isso está escrito em Salmo, 1º Salmo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então ela foi sábia o suficiente para procurar ajuda, para procurar direção, para procurar conselhos de Deus em homens de Deus, em pessoas de Deus. Faça isso. Se você deseja experimentar uma provisão em sua vida, procure pessoas de Deus que vai lhe trazer uma instrução da parte de Deus. E o que eu acho mais interessante nesse texto é que às vezes o homem de Deus não sabe como agir. O homem de Deus depende de Deus. É o que Eliseu nos ensina. Quando a mulher o pergunta, ele diz: que te hei de fazer? Ele chega a expor uma pergunta que demonstra uma certa dúvida. E o que é que eu hei de te fazer? O que é que eu vou fazer? Mas o homem de Deus, ele vai buscar a direção da parte de Deus. Amém, irmãos? E o texto nos diz no versículo 2, eu gostaria que os irmãos olhassem mais uma vez para esse texto. Dize-me, o que tens em tua casa? Pergunta o profeta. Ela respondeu, e eu quero chegar aqui. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Eu queria chegar aqui. O Deus da provisão, o milagre da provisão. Gostaria de pontuar aqui 2 lições. Primeira, Deus faz tudo a partir do nada. Olha o que é que ela responde. Tua serva não tem nada em casa. Deus faz tudo a partir do nada. Às vezes nós olhamos ao nosso redor e não encontramos nada. Às vezes nós ouvimos até essa palavra de maldição, né? Você não vale nada, você não serve para nada, você não presta para nada. Terríveis essa palavra. Um dia eu encontrei um jovem que chegou para mim e disse assim: pastor, estou arrasado. Eu só não tiro minha vida porque eu sei que os suicidas não herdarão o reino dos céus. Aí eu disse: o que foi? Isso que foi que eu cansei de ouvir os meus pais,
dizer que eu não valho nada, e eu acabei incorporando essa ideia, e hoje eu acredito que eu não valho nada. Eu disse para ele, não pense assim, mas se assim você quer pensar, saiba que Deus fez tudo a partir do nada. Deus é especialista de dar valor àquilo que não tem valor, de dar importância àquilo que não tem o mínimo significado. Deus escolheu os pescadores na época em que pescador não valia nada. Chamou os pescadores para ser apóstolos. Havia tantos doutores, intérpretes da lei, tantos homens influentes no expoente da sociedade. Deus chamou pastores como Moisés, como Davi, cuja profissão, vocação e ofício naquela época não valia nada. E a partir desses homens Deus faz tudo. Então disse para aquele jovem, Deus é especialista em transformar esse nada em tudo, porque a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, mas Deus disse haja e houve. Deus disse haja e houve. Deus disse haja e houve. Se Deus hoje olhar para a sua vida e declarar haja, haverá. Haverá, haverá. E essa é a verdade, meus irmãos. Jesus escolheu um jumentinho para fazer sua entrada triunfal em Jerusalém. E o que é que um jumentinho valia? Nada. Jesus escolheu uma manjedoura, um presépio, para ser o seu palácio, o palácio real do Rei dos Reis, quando vindo ao mundo, ia nascer nesse lugar, numa estrebaria. E o que é que esse lugar vale? Não vale nada. Não vale nada. Jesus escolheu uma sarça ardente, ou melhor, Deus escolheu uma sarça ardente para revelar pela primeira vez na história o seu nome. E o que é uma sarça, a não ser um arbusto que não tem valor nenhum, nem valor medicamentoso, nem valor estético, nem valor nutritivo, não tem valor nenhum, nem ornamental, não tem valor nenhum, não valia nada. E Deus escolheu justamente a sarça ardente para revelar a Israel uma das maiores revelações, que é o seu nome. Portanto, essa mulher chega a dizer, eu não tenho nada. Ela tem o cenário ideal para que Deus possa fazer o milagre, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E Deus espera que às vezes nós venhamos chegar a determinadas circunstâncias para que venhamos reconhecer que Ele faz tudo a partir do nada. Se você se encontra nessa situação, chame à existência agora aquilo que não existe através da fé. Amém? Então, a primeira lição que essa mulher me ensina é que Deus faz tudo a partir do nada, e nós não podemos esquecer que os céus e a terra veio a existir por causa do poder da sua palavra. E se essa palavra for declarada em nossas vidas, haverá luz ao invés de trevas, em nome de Jesus. Amém? Agora volta comigo para o texto. Ainda no versículo 2, ela diz, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E aqui fica a segunda lição. Deus faz muito a partir do pouco. Quantos creem nisso? Deus faz muito a partir do pouco. O que é que tu tem em casa? Ela diz, olha, só uma botija de azeite é o suficiente para que Deus faça muito através do tão pouco que nós temos. Eu não sei, mas hoje Deus te pergunta, o que é que você tem em suas mãos? Conheço pessoas que abriram uma oficina, se tornaram extremamente influentes, e um dia olharam para a sua casa, não viram nada, mas encontraram uma ferramenta. A partir daqui eu vou mudar minha história. Conheço mulheres que se tornaram exímias cozinheiras, que fornecem refeições para muitas pessoas. E um dia olharam para a sua casa, não encontraram nada, mas ali encontraram, equipamento suficiente para fazer um bolo, alimento para fazer alguma coisa, e a partir daí cresceram na vida. O que é que você tem em sua casa? Ela disse, eu só tenho uma botija de azeite. Não sabia ela que Deus é capaz de fazer muito através do pouco. Quer ver? Deus um dia pergunta a Moisés, Moisés, o que é que tu tens em tuas mãos?
Deus, eu tenho um cajado. E Deus disse, é com esse cajado que eu vou revelar aos egípcios o meu poder e os meus sinais. E foi através do cajado que as 10 pragas aconteceu. Foi através do cajado que Deus disse, toca o cajado no mar e as águas se abriram. O que é que você tem em suas mãos? Sansão estava em guerra. Do outro lado, apenas 1000 homens. Só 1000 homens. 1000 homens filisteus. Deus disse, o que é que você tem em suas mãos? Ele disse, eu só tenho uma queixada de jumento. Pois foi com a queixada de jumento, né, que ele matou 1000 filisteus com aquilo que ele tinha em suas mãos. Deus pergunta a Davi, o que é que tu tem em tuas mãos? Davi não tinha escudo, não tinha espada, não tinha lança, não tinha armadura e não tinha nem força para carregar. Olha o drama do menino Davi, né? Quando o rei disse, eu vou pegar minha armadura e colocar em você, ele disse, não dá, rei. Não dá, e ali ele entendeu que não se vence o inimigo com as armas do inimigo. O inimigo pode vir com espada, com lança, com escudo, mas nós vamos ao seu encontro em nome do Senhor dos Exércitos. É isso que ele diz ao gigante, você pode vir atrás de mim pelo que for, mas eu vou à sua procura, ao seu encontro em nome do Senhor. O que é que Davi tinha nas mãos? Apenas uma funda, apenas uma peteca. Apenas esse instrumento, pois foi com o que ele tinha nas mãos que Deus fez o milagre acontecer. A Bíblia nos fala de Elias, que precisava atravessar o rio, e tudo que ele tinha não era uma embarcação, tudo que ele tinha era uma capa. Ele tira a sua capa, joga no rio, e as águas simplesmente se abrem. Deus é capaz de fazer muito através do pouco que nós temos. A pergunta é, o que é que você tem em suas mãos? O que é que você tem em sua disposição? Não ignore, não subestime, valorize aquilo que você tem, porque a partir do que você tem, Deus é poderoso para fazer muitas coisas, irmãos. A Bíblia nos diz, Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer abundantemente mais que tudo que pedimos, pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O que a Bíblia está nos dizendo é que Deus vai agir além do que esperamos, do que pedimos, do que imaginamos, conforme o seu poder que opera em nós. Que poder é esse? É o Espírito Santo que nos impulsiona, o Espírito Santo que nos motiva a ir além dos nossos limites, a irmos além de todas as expectativas impostas ao nosso respeito. Essa mulher disse, eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite, e através do pouco que ela tinha, Deus fez um milagre extraordinário. Isso aqui é o milagre da provisão. Agora eu estava orando hoje à tarde, ainda nessa tarde da bênção, no início da tarde, nós estamos no final da tarde, e Deus falou ao meu coração uma verdade, que o milagre da provisão consiste em sermos a provisão do milagre. Você entendeu? Repito, às vezes o milagre da provisão consiste em nós mesmos sermos a provisão para o milagre. Vou repetir, reformulando as ideias. Às vezes o milagre da provisão consiste em nós mesmos nos transformarmos na provisão para o milagre. Quer ver um exemplo? Havia 5.000 homens ouvindo Jesus. Sem falar das suas mulheres. Vamos aqui fazer uma conta muito rápida. Imagine se 5 homens fossem casados. Haviam 10.000 pessoas. Imagine se 10.000 pessoas, 10.000 casais tivessem 2 filhos. Nós teríamos o quê? Nós teríamos quantas pessoas? 20.000, né? 20.000 pessoas. E agora? Oi? Olha aí, estão me ajudando aqui, não é isso? Mas, gente, eram 5.000 homens. Se cada um fosse casado, eram 10.000, né? 10.000 pessoas. E se cada pessoa tivesse 2 filhos,
Daria quanto, gente? Me ajuda aí. Estamos ruim de cálculo. Então, estou certo, então? 20 mil? 30 mil. Entenderam aí, gente? Você que é um engenheiro aqui, me ajuda. Olha, são 5 mil homens casados com 5 mil mulheres, ao todo 10 mil pessoas. Cada casal, 20 mil. 20 mil pessoas. Venhamos ao texto. Aqui fomos para 40, fomos para 30. O pessoal tem tanta fé que quer aumentar o milagre. Pastor, 20 mil filhos, mais 10 mil dos adultos, 30 mil. Não. São casais. São casais, 10 mil Casais. pessoas. Lembre-se que são 5 mil casais. 10 mil pessoas, Ó, cada um lembre-se com 2 filhos. lembre-se que são 5 mil casais. 5 mil casais. Casais. Cada casal tem 2 filhos. Entendeu? Mas só que são 10 mil pessoas. Entendeu? 10 mil pessoas. Ao todo 10 mil pessoas. E agora, cada casal tem 2 filhos. Esse é o grande X da equação. Agora, são 10 mil adultos. É só que cada casal tem 5 mil. E agora cada um tem 2 filhos. O que interessa aqui, escute bem. Jesus fez um milagre e alimentou essa multidão. E eu digo aqui que cada casal, vamos suponhar que eles tivessem 2 filhos. Lembrando que o casal daquela época não tinha televisão, não tinha WhatsApp, não tinha redes sociais. E gostava muito de filhos, né? Você vai ver o exemplo de Jacó, que tinha só 12 homens. Mas venhamos ao que interessa. O que importa aqui, irmãos, é compreendermos que Deus fez um milagre extraordinário. O Deus da provisão espera que nós venhamos ser a provisão para o milagre. Como? A partir de um menino que só tinha 5 pães, 2 peixinhos, que fez um sanduíche de peixe e alimentou essa multidão imensa de pessoas. Pare e pense um pouco sobre isso. O milagre da provisão consiste em nós mesmos sermos a provisão para que o milagre venha acontecer. Às vezes nós estamos esperando, escuta meu irmão, abre teu coração que é sério. Às vezes nós estamos esperando um milagre de outro lugar. Quando o milagre está tão próximo e nós não conseguimos enxergar. Os apóstolos disseram, despede a multidão, já é tarde, não há lugar para que se compre pães suficiente, e o que nós temos não haveria a mínima possibilidade de atender toda essa necessidade. Mas apareceu um garotinho que tinha fé suficiente para acreditar que Deus é capaz de fazer tudo através do nada, muito através do pouco, e ele disse, eu tenho 5 pãezinhos, eu tenho 2 peixinhos. Ele poderia ser egoísta o suficiente de pensar em si, e ele não estaria errado, porque o que ele tem diante de toda a realidade que o cerca? Mas eis aqui o milagre, e escuta isso. Às vezes o milagre está tão próximo, está tão perto, e a gente não consegue enxergar, a gente não consegue entender. Veja bem, queridos, um pouco sobre essa mulher. Essa mulher, ela não percebeu que havia um milagre na sua casa. O profeta perguntou, o que você tem em sua casa? Eu tenho uma botija de azeite. Eu venho te dizer da parte de Deus que há milagre em sua casa. Há milagre em sua casa. Você olha para o seu lar, você vê o caos instaurado, você não vê a mínima condição, a mínima possibilidade de acontecer algo. Mas há um milagre na sua casa. O milagre não estava do lado de fora, o milagre estava do lado de dentro. O que é que você tem? Eu tenho uma botija de azeite. É o suficiente para que Deus venha realizar o milagre. Isso é uma triste tendência. Uma vez eu estava refletindo como Deus fez a promessa a Abraão, Sara está do seu lado,
mas ele não consegue pensar a realização das promessas. Ele começa a olhar mais longe e deixar de enxergar quem está perto. E por causa disso, você vê que ele trouxe um prejuízo tão grande, porque ele se deitou com uma escrava chamada Agar, que gerou um filho chamado Ismael, e até hoje nós sofremos as consequências dessas guerras entre judeus e árabes. E o quanto Abraão sofreu por deixar de enxergar a bênção perto e procurar a bênção longe. A Bíblia diz, e esse conselho vai para os jovens, que diz: não abandones a mulher da vossa mocidade. Mulher que cresceu com você, que lhe conhece, sabe todos os seus defeitos, todas as suas deficiências. A Bíblia diz: não abandone a mulher da tua mocidade, porque tem muitos homens, eu vou dar até um exemplo de um, que às vezes a gente comenta sobre a maneira que é o lutador de MMA, Júnior Cigano. Júnior Cigano era garçom. Teve uma mulher que olhou para ele, a mulher da sua infância, e disse: olha, vamos crescer junto, vamos construir a nossa vida junto. E começaram a crescer e construir, crescer e construir. De repente, quando ele está no sucesso, campeão mundial, primeira coisa que ele faz, abandona. Aquela mulher que tanto investiu nele, abandona. Sabe o que acontece? A sua vida, eu fico observando essas coisas, a sua vida como profissional, como lutador de MMA, despencou. Ele jamais conseguiu voltar ao ranking de ser um dos melhores do mundo. Porque, meu irmão, Deus abomina aqueles que violam a aliança. Deus abomina o divórcio. E tem muito político assim, né? É verdade. Tem muito político assim, que abandona a sua esposa para procurar as novinhas. E tem um monte de música aí chamada as novinhas, as novinhas, as novinhas. Satanás está amarrado. Amarra, Jeová. Mas, gente, a bênção está perto, você não precisa olhar para longe, olha para a bênção que está perto, o milagre está na sua casa, há milagre na sua casa, amém? E Deus quer te usar para ser a provisão do milagre, você que está em busca do milagre e da provisão, Deus quer te usar como provisão para esse milagre. E agora, algo que eu acho interessante é quando o profeta diz: o que é que você tem na sua casa? Eu tenho uma botija de azeite, só uma botija de azeite. Aí o profeta disse: peça emprestado da vizinhança. Ela tinha boas relações. Quando eu digo bem assim, o milagre da provisão consiste em sermos a provisão para o milagre, é porque enquanto o milagre da provisão não acontece, seja você a provisão para que esse milagre venha acontecer. De que forma? Ela reconhece que tem algo na sua casa, por mais insignificante que seja humanamente falando, mas ela reconhece que tem algo. Segundo, ela tem boas relações com os vizinhos. Gente, você já percebeu que Deus usa pessoas para abençoar pessoas? Se um dia Naamã foi curado, é porque uma escravazinha insignificante chegou para ele e disse: olha, tem um homem de Deus em Israel que fala com Deus e Deus o atende. Você já percebeu que José chegou ao trono porque um dia fez um favor para o copeiro e para o padeiro, e chegou para o copeiro e disse: lembra-te de mim quando estiveres diante de Faraó. O copeiro levou 5 anos para lembrar de José. Você já percebeu que Deus usa pessoas para abençoar pessoas? Isso se chama network, relações. Eu percebo que em alguns lugares eu fui e Deus me enviou através de pessoas que nós tivemos a oportunidade de conhecer. E está aqui Mônica, que não me permite mentir. Mônica me chamou para comer uma feijoada da irmã Maria, a feijoada mais gostosa da Bahia, na sua casa, né, a feijoada da sua mãe. E lá eu conheci o pastor Joilson. E por causa de uma visita completamente despretensiosa, fizemos uma boa relação. E com isso eu já fui 3 vezes no Rio de Janeiro e pregar em Búzios, em Macaé, em Arraial do Cabo, em Rio das Ostras, em Cabo Frio, na região dos lagos. Deus usa, eu estou dando esse exemplo para que você esteja atento. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Então começa a mostrar o sorrisozão, meu irmão, para os teus vizinhos.
Você pode depender dele amanhã. Vai pedir vasilha emprestada aos teus vizinhos. Imagina se essa mulher fosse um crente chato, que vai para a igreja, fecha a porta da casa, não fala com ninguém na rua, não dá bom dia, não dá boa tarde, não dá boa noite, volta, também não fala com ninguém. Tem crente assim, viu? Eu conheço uns que dizem assim, pastor, aquela mulher lá, olha, aquela mulher pensa que já chegou no céu e que todo mundo que está ao redor é do inferno. Não cumprimenta ninguém. Jesus falava com as pessoas, Jesus era um ser totalmente sociável. Jesus tocava nas pessoas, olhava para as pessoas, ia ao encontro das pessoas. E aí, irmão, deixa de ser um crente Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Melhora em nome de Jesus. Procura melhorar, procura ser uma pessoa mais simpática. Procura ser uma pessoa mais simpática. Eu estou falando sobre o milagre da provisão. Ontem nós estávamos orando por uma provisão. Deus usou até o irmão, nosso guitarrista lá, Lucas, que disse bem assim, Halley, amanhã à tarde você não vai estar no culto, porque Deus agirá com provisão. E Halley foi fazer uma entrevista para trabalhar no Colégio Montessori. Como a gente tem um pouco de contato, falamos sobre ele. E a menina disse, olha, ele atende todas as nossas exigências. Além de um bom currículo, é uma pessoa simpática e agradável. Está contratado. Eu, oh glória, fiquei tão feliz, né, porque o ano letivo já começou. As portas para contratações já se fecharam. Mas Deus, quando quer, é assim. Ele chama nos milésimos do acréscimo da prorrogação, não é nem do segundo tempo. É já na prorrogação, nos milésimos do final, é o juiz tirando um apito do bolso, olhando para o meio do campo, estendendo a mão, aí Deus muda o placar. É assim que Deus faz, é assim que Deus faz. Eu lembro do Major Gobert, quando era comandante aqui desse exército e membro dessa igreja, houve um jovem que queria muito ficar no exército e não foi possível. Eu tomei a luta desse jovem, fui lá no exército, na época o major não era membro aqui, fui falar, olha, é uma pessoa muito boa, veja a possibilidade. Ele disse, pastor, já mandaram a relação, e mandaram uma quantidade muito pouca, então é impossível, porque esse resultado vem de Brasília, não há a mínima condição. Eu disse, bom, estaremos orando em relação a isso, entendo, mas Deus é Deus. Depois ele me liga, estava aqui na igreja, recebo a ligação, vou lá, ele disse, pastor, não sei o que foi que aconteceu, isso nunca aconteceu em mais de 20 anos de exército. Brasília mandou uma procuração, uma documentação pedindo para alistar mais 10 jovens. E o seu jovem está no meio deles. Eu disse, sou glória, esse é o Deus da provisão. Esse é o Deus da provisão, esse é o Deus. Ele disse que isso nunca aconteceu, nunca ocorreu. Mas Deus, quando quer, Ele faz. Em nome de Jesus, acredite que há milagre na sua casa. Viva tendo boas relações com as pessoas que estão ao seu lado. Procura sorrir, gente. Não paga nada para sorrir, viu? É de graça sorrir. Procura ser mais agradável. Sabe o que é que eu aprendo também? Ela procurou vasilhas com toda a sua vizinhança. O milagre só parou porque a sua fé acabou. Escuta isso que é importante. O milagre só parou porque a sua fé acabou. Ela chega e pergunta aos seus filhos, pegue mais vasilha. Os filhos disseram, mãe, não tem mais vasilha. E aí a Bíblia diz, o azeite parou. Só parou daquela vasilha original que ela ia enchendo a todas quando acabou as vasilhas. Então o milagre só acaba quando a nossa fé para. Então, meu irmão, se você tem fé em Deus, saiba que Deus vai sempre te surpreender, Ele vai além das tuas expectativas. Não tenha dúvida disso. Não há ninguém que Deus tenha despedido com as mãos vazias. Não há ninguém que Deus não tenha surpreendido, deixado essa pessoa impressionada. Não há ninguém. Agora, para o milagre acontecer, existem algumas instruções. Pega tu e teus 2 filhos. O que é que o profeta diz? Entra no quarto e o quê? Fecha a porta. Ei, Deus age no secreto, irmão. Deus não gosta de holofotes. Deus age no secreto. Discretamente, sutilmente, Deus começa a agir. Cuidado, você que está com uma viagem programada, não sai dizendo para todo mundo não.
Você que está com uma bênção para receber, não sai dizendo para todo mundo, não. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora, né? Esse é o segredo, Deus age no secreto, no mistério. Atenta para isso. Às vezes a gente fala demais, estraga tudo. Lembra de José? Compartilhou sonho com quem não sonha, pagou um preço. Lembra dos reis magos? Compartilhou visão com quem não tem visão, pagou um preço. Ela não saiu gritando, olha, Deus mudou minha vida, Deus mudou minha história. Não, ela entrou no seu quarto e ali, secretamente, Deus fez o milagre. Entra hoje no teu quarto, fecha a porta, secretamente. O profeta diz, pode ir com seus 2 filhos, pode levar pessoas de sua confiança, de sua intimidade. Detalhe, quando Jairo chama Jesus para ir para a sua casa curar sua filha que já estava doente, os médicos chegaram a Jesus e disseram, não, os médicos chegaram a Jairo e disseram, não perturbe mais o mestre porque a tua menina morreu. Jairo baixa a cabeça, eu fico imaginando essa cena, que agora ele tem que fazer uma escolha. Os médicos disseram, a criança morreu, e Jesus disse, não temas, crê somente. Ele tem que fazer uma escolha. Ele fez a escolha correta, ele preferiu confiar em Jesus. Só que quando Jesus vai entrar na casa de Jairo, ele só entra sozinho, leva Pedro, Tiago e João. Ninguém mais. Os outros 9 apóstolos ficaram do lado de fora. Ou seja, para que o milagre aconteça, as pessoas que estão ao nosso redor têm que estar conectadas com o céu. Se não tiver, atrapalha, meu irmão. Escuta isso, atrapalha. Atrapalha. Então você tem que procurar pessoas conectadas com o céu. Vem aqui. Jesus deixou do lado de fora aqueles que ele sabia que não ia somar. Era apóstolo ela. Mas o que Judas ia fazer? O que Judas e Tomé ia fazer? O que Judas e Tomé ia ajudar? Nada. Então, se não pode ajudar, não deixa atrapalhar. Jesus entrou e disse, vamos lá, fechou a porta. E ali o milagre aconteceu. Foi a instrução de Eliseu, entre no seu quarto. O que é que nós estamos dizendo? Secreto. Alguém disse que ia te contratar, fica em secreto. Fica calado. Deixa as coisas acontecerem, para depois você testemunhar. Mas age em secreto. E por fim, queridos, o que eu acho extraordinário é que a gente conclui sobre a vida dessa mulher, é quando o profeta olha para ela e diz o seguinte, então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Você percebe que ela foi testemunhar depois que o milagre aconteceu. Ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Isso aqui é extraordinário. Agora o profeta ensina ela a viver com responsabilidade. Tem muita gente querendo pagar os outros com o resto. Né? Deus envia a provisão, vai luxar, para depois chorar e voltar ao lixo. Né? Vai fazer tudo ao contrário. A Bíblia diz, pague primeiro o que você deve, e você viva do resto. E os comentaristas disseram que aquele resto era suficiente para ela viver a vida toda. Porque da sua botija jamais deixou de fluir e jorrar azeite. Mas aqui existe o ensinamento da responsabilidade. Seja responsável. Por que eu estou dizendo isso? Eu vi pessoas de perto. Deus fazia um milagre e a pessoa agia levianamente, de uma forma inconsequente e irresponsável. Aí depois Deus ia lá, fazia outro milagre. Eu cheguei para essa pessoa e vem cá. Você está querendo viver de milagres? Não vai não. Seja você um milagre. A partir do milagre que recebeu. Porque Deus não vai financiar tuas irresponsabilidades. É que um dia as portas fecharam nunca mais se abriram. Eu falo isso com tanto pesar no coração. Mas você conhece pessoas assim? Querem viver de milagre, 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 milagre. Querem fazer de Deus um subalterno. Ei, vem cá. Check. É isso, é aquilo. Faz agora, dessa forma, desse jeito, desse modo. Que se cumpra a minha vontade nos céus e na terra. Como se Deus estivesse ao seu dispor, como subaltéreo, como subalterno. Não é assim, gente.
Essa mulher, ela viveu pelo milagre e não de milagres. Você consegue entender isso? Então quando Deus fizer o milagre, tenha certeza que Ele há de fazer. Viva pelo milagre que Deus fez. E não de milagres em milagres em milagres, colocando Deus em todo tempo à prova. O que é que Jesus nos ensina? Não tentarás o Senhor teu Deus. Aí você vai assumir compromisso ciente de que não tem condições de honrar. Isso é colocar Deus à prova. Isso não é fé, não. Se for fé, essa fé demais não cheira bem. A fé, quando fé demais, nesse caso, não cheira bem. Então seja responsável. Enfim, o milagre da provisão, às vezes consiste em sermos nós mesmos a provisão para o nosso milagre. Eu tenho por mim e tenho por certo que Deus, através da tarde da bênção, fará muitos milagres. Ciente disso, a gente abre esse culto tão abençoado, conscientizando cada um a ser também a provisão para os milagres que Deus há de realizar. Reconheça que o que você tem, embora para alguns não seja nada, para Deus é o suficiente para que Ele realize tudo. Embora para alguns seja um pouco, para Deus é o bastante para que Ele faça muito. Reconheça que a direção vem de homens de Deus. Reconheça que na sua casa há milagres. Reconheça que você deve agir secretamente. Reconheça que você tem que ter boas relações com as pessoas que estão próximas. Reconheça que você tem que ser responsável. Então você será a provisão do seu milagre e você vai viver pelo milagre e não de milagres em milagres. Amém, queridos? Isso aqui é sério, boas relações. Porque se aquela mulher não tivesse uma boa vizinhança, se ela não fosse uma boa vizinha, o milagre não tinha acontecido. O milagre não tinha acontecido. Eu acredito que Naamã, comandante e general do exército da Síria, ele tratava bem a sua serva, a sua empregada. Caso contrário, ela não diria que existia chance de cura em Israel. Ela preferia que ele morresse porque a doença dele era contagiosa. Quem quer estar perto de um leproso? Principalmente naquela época que não tinha cura. Boas relações é importante. Eu quero encerrar, mas eu ainda insisto em enfatizar um pouco sobre isso, dizendo que quando José foi chamado para estar diante de Faraó, a barba significa honra para o judeu. O judeu não tira sua barba, ele apara a sua barba, ele dá um jeito, mas é a honra de um judeu. É tanto que está lá escrito no Salmo 133, né? É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. É respeitoso demais para um judeu, para um oriental. Mas quando o faraó pediu para que José estivesse diante dele, sabe qual foi a primeira coisa que ele faz? Arranca sua barba. Vai de cara limpa. Aí alguns críticos vão dizer, lá vem um puxa-saco, baba-ovo, bajulador, xelepa, o que mais, gente? O que é que tem aí, né? Tantos nomes, né? Lá vem, lá vem, lá vem. Ele está honrando a autoridade. Ele está usando a política da boa vizinhança, se relacionando bem. Ele está honrando. Quando Esther, a escrava Radassa que se tornou a rainha Esther, ela vai se preparar para estar diante do rei, ela prepara um jantar. Se fosse hoje, iam dizer o quê? Recalcada do lar, né? Olha a recalcada do lar. Iam dizer isso dela. Olha a escrava do marido, a bajuladora. O que mais, gente? Me ajuda aí. Olha a escrava, a empregada do marido, ela prepara um jantar para estar. Depois do jantar, sutilmente, com toda a sabedoria, ela fala, não ao ouvido, mas ao coração. Deu uma dica boa, não foi aqui, Devane? Deu uma dica boa para as mulheres aqui, não foi? Olha, quando você quiser algo do seu marido, prepara um jantar. Deixa para pedir depois do jantar. Quando ele estiver se deleitando, aí você pega ele, né?
Você vai conquistá-lo pela boca. Enfim, eu estou dando esses dois exemplos simplesmente para ensinar uma lição espiritual. Se relacionar com uma pessoa, honrar, respeitar, não é bajulação. Não é xelepagem. Deixa eu dar um outro conselho aqui. Tire do seu vocabulário. Eu usei propositalmente porque eu sabia que eu ia falar sobre isso. Tire do seu vocabulário as palavras baba-ovo, puxa-saco. Essas palavras não é lícita para cristão. Elas surgem dos bordéis, dos prostíbulos. E quando as mulheres estavam com os operários, de repente chegava os homens da alta sociedade, aí elas saíam da mesa dos operários e iam para a mesa dos doutores. Aí os operários diziam, já foi puxar saco, literalmente. Já foi babar ovo, literalmente. Então essas frases, elas surgem desse ambiente. E a gente está aqui dizendo que a pessoa é puxa-saco, baba-ovo, porque ofereceu um copo de água a um profeta. Quando a Bíblia nos ensina sobre o princípio da honra. Honrem, honrem, honrem. Use a política das boas vizinhanças, sabe por quê? Um dia você vai precisar dessa pessoa. Não sabe quando, nem como. Por isso é bom, sempre que sair, deixar as portas abertas, para que um dia você possa voltar. Amém? Eis o milagre da provisão. Vamos nos colocar em pé em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.